Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Eric. Esse daqui é o segundo Papo Produtivo, né? Esse aqui é o nosso podcast. É um podcast aqui que surgiu de uma ideia que eu sempre conversava com as pessoas, com os meus clientes, as minhas alunas, de falar assim, pô, nossa conversa, o nosso papo daria um podcast, né? Então aqui a gente sempre vai falar com gente que faz, gente que acontece. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com a Etienne, que é uma grande amiga. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, já tem 2 anos aqui que a gente se conhece, que a gente trabalha junto, que a gente faz acontecer. Ela é uma profissional do Pilates, ela faz acontecer, ela trabalha com Pilates de alta performance aí para atletas, tanto profissionais como não profissionais, mas enfim, eu vou deixar ela se apresentar, mas antes de mais nada eu vou pedir para você, já segue aqui, já compartilha, já bota o dedo no like, que é assim que a gente consegue chegar em outros lugares, tá certo? Então vamos lá, Etienne Bonarotti, se apresente, por favor. Vamos lá, primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho que eu já desenvolvo. Já tem aí 14 anos que eu tenho formação em Pilates e 13 anos que eu já tenho meu próprio estúdio. E é muito bacana porque a gente vê crescendo cada vez mais Pilates, né? E o trabalho já tem 5 anos, mais ou menos, para cá, já mais um foco em alta performance em atletas, tanto que são atletas profissionais, quanto atletas amadores. E também recebo muitas pessoas, né, comuns que têm patologias. Esses atletas também aparecem bastante com patologia para a gente estar tratando. E é bem bacana que após a pandemia, muita coisa mudou, né? A gente aprendeu até a ter que dar aulas online na época, porque fechou tudo, né? Então a gente não conseguia mais ter essa parte presencial. E aí a gente acabou tendo que se adaptar e começar a ter uma visão um pouco mais apurada, mas através do celular, através das redes sociais aí, e a gente conseguiu, né, se adaptar e passar por esse momento. E após isso a gente percebeu que teve uma procura ainda maior. As pessoas perceberam que ficando em casa, que as doenças acabaram sendo mais oportunistas. E hoje praticamente metade dos personagens que eu trabalho, porque eu já estou atendendo aulas individuais, eles são homens. Então tá desmistificando essa coisa que Pilates é só pra mulher, que Pilates é mais alongamento, não tem nada a ver, né? Sim. Pilates é muito mais que isso, né? É um método que pode trabalhar diferentes objetivos, desde parte de patologia mesmo, de tratamento, né? De fortalecimento, estabilização, mobilidade, devolver a parte funcional do corpo para essa pessoa, quanto você pode também trabalhar para alta performance. Eu faço algum tipo de esporte, não importa qual, a gente primeiro faz uma avaliação, depois eu vou até falar um pouquinho mais aprofundado como que é essa avaliação, que eu acho muito bacana as pessoas saberem, quando forem procurar o Pilates, seja na cidade delas, onde vocês se interessarem a estar procurando. É interessante essa parte da avaliação, que é o primeiro contato que você vai ter com o profissional e ele com você, para traçar uma metodologia de trabalho, de exercício, que seja mais adequado para você, que seja individualizado. Mesmo que você faça em grupo, essa parte de avaliação é interessante para quando você começar a fazer as aulas, ser direcionado para as suas necessidades, né? Isso tem como fazer. Claro que um trabalho com personal é muito mais rico, a gente sabe disso, mas não é todo mundo que tem poder aquisitivo para estar pagando, a gente sabe que o valor é maior. Então, a gente tem essa outra opção de fazer em grupo, que o valor precisa ser mais acessível, mas de acordo com o seu objetivo. Não tem que ser uma aula para todo mundo totalmente igual, porque são seres individuais e necessidades totalmente
diferente. Nós percebemos isso muito, né? Eu converso muito com pessoas de Pilates, né? Converso porque já também fiz muitos estúdios por aí, você sabe, né? Trabalhando nesse meio, e eu percebo muito disso. O Pilates, cada dia que passa, ele está se segmentando e meio que se profissionalizando. E como, vamos dizer assim, você já tem um bom tempo, acho que você pode falar isso com mais propriedade, né? Afinal, são quantos anos? 14, 15 anos de estúdio, é isso? De estúdio eu tenho 13 anos e de formação em Pilates 14. 14 anos. Eu já fala pro pessoal aí, fala onde que é seu estúdio, qual cidade que é, Campinas, não é? Para o pessoal já ficar sabendo. Uhum. Sim. O meu estúdio fica em Campinas, fica em frente a uma escola de cadeia aqui de Campinas, é um espaço bem amplo, bem estruturado, e eu trabalho com mais pessoas, né? A gente trabalha, é uma clínica, na verdade, a gente trabalha em equipe, junto com um osteopata, que atende, uma acupunturista, e a gente faz um trabalho mais integrativo. E tem uma naturopata também, que vai trabalhar com outras técnicas alternativas, uma parte mais holística, de reflexologia, entra. Que legal. É muito bacana. Que legal. É um trabalho bem integral. Um trabalho que que integra vários tipos de profissionais para trabalhar com essa pessoa, com esse ser humano, que não é um ser que dá para deixar de considerar as outras partes, né? Sim, com certeza, maravilha. Muito bom. E me conta agora, como você já deu uma introdução falando, né, referente a essa questão da pandemia que deu vamos dizer assim, as pessoas se conscientizaram, né? Todo mundo teve que ficar em casa, automaticamente todo mundo também ficou mais estagnado, já não cuida mais da saúde, então aconteceu aquilo, né? Ou eu me cuido, né? Ou vamos perceber. Eu acho que quando a gente sentiu uma fragilidade na época da pandemia, eu acho que isso daí que deu essa, né? Deu essa vontade das pessoas de correr atrás. E o Pilates, ele caiu assim como uma luva, porque como eu estava falando para você antes. Quando a gente fala de Pilates, normalmente a pessoa já pensa logo, né? É gestante, é idoso e é mulher. Não pensa num homem, não pensa num atleta, não pensa numa patologia, né? E aí, como que funciona isso e por onde que você caiu nesse caminho? Conta pra mim. Vamos lá. No início, realmente, quem mais procurava a gente era uma faixa etária aí de 45, 44 anos em diante, até 70 e poucos, 80 no máximo, era essa faixa etária que a gente atendia, e a grande maioria eram mulheres, muitas delas sedentárias, que não se identificavam com musculação e nem com outro tipo de atividade física, e que aí começou a apresentar algumas patologias, pode ser condromalácia, osteoporose, artrite, artrose, aí vários problemas também na coluna, como hernia de disco e tudo mais. Então, esse público que foi o primeiro público que começou a nos procurar. Com o passar dos anos, eu notei de uns 5 anos para cá, mais ou menos, começou a mudar. Então, eu comecei a perceber que alguns homens começaram a procurar mais, às vezes era até o próprio marido dessa mulher que já fazia com a gente, o esposo, ou o filho, alguém da família, enfim, que começou a trazer, né? Porque até então eles tinham esse tabu, né? Então, até que eu me lembro agora que eu tinha um aluno, daí eu já tem uns 10 anos atrás, né, quando ele começou a fazer aula comigo, e às vezes ele precisava atender o telefone, que ele é empresário, tocava o telefone e falava, preciso atender, isso é importante. E aí ele falava assim, eu tô na fisioterapia. Tinha vergonha de falar, né? Ele tinha vergonha de falar que era Pilates. Então, era isso. Mas mudou muito, viu? Mudou muito, as pessoas estão vendo uma outra perspectiva agora, os médicos estão indicando cada vez mais Pilates.
Então é uma coisa bem bacana. Show de bola. Diferente. E a alta performance? Me conta um pouquinho sobre essa parte os seus pilares aí, que são os atletas, Vou né? virar o ventilador aqui um pouquinho. Tá jóia. Tá jóia. Não vai começar o curro-curro aqui de galera. Vocês não vão aguentar. Tá jóia. Tranquilo. Vamos lá, voltando aqui. Então, como que funciona a parte de atletas? Como que um atleta começou, chegou até aí, até você? Eu também percebo, tá? Aí é uma percepção minha, tá? Que depois que os vídeos curtos, né? O TikTok, o Instagram e esse pessoal começou a aparecer ali alguns famosos aparecendo falando, tem um vídeo do Sylvester Stallone, né, falando saindo do Pilates, e tem um pessoal de futebol falando. Eu acredito que isso deu uma impulsionada. Será que eu tô errado ou não? Será que a turma tá olhando isso mesmo e tá caindo aí, tá chegando aí? Quem que é o dono do estúdio pode falar que é você, né? Sim, faz sentido o que você tá falando. Uhum. Eu acho que tudo ajudou. Foi mais um atrativo. A gente começou a ver que teve uma divulgação maior, né? Principalmente nesse campo aí de esportes. Chegamos a ver o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol super famoso, né? Super bem sucedido. E ele fazendo pilates. Vimos também Gabriel Medina, campeão de surf, também fazendo pilates. Dentre outros vários aí que agora eu não me recordo todos, mas Sylvester Stallone e várias atrizes que a gente vê. A Xuxa mesmo tem dentro da casa dela, Angélica, dentre várias, Carolina Dickmann, elas montaram estúdio já na casa dela, você tem uma noção. Sim. E sobe daqui, Hector. Não é uma moda, porque a gente fala que era modismo, né? Mais uma modalidade aí que vai vir e vai sumir. E não é uma coisa assim que veio para ficar, assim, um método, né? Veio para ficar mesmo. E a gente está vendo cada vez mais resultados em várias frentes. E o que mais me levou para eu ficar mais curiosa e querer adentrar nesse mundo foi realmente essa parte de prevenção e de tratamento depois, né? A princípio eu entrei como uma prevenção, porque eu tinha formação sou formada em Educação Física pelo Unesp em Bauru, já sou formada desde 2000, faz tempo já, desde Guaraná com rolha, né? E aí, com o passar dos anos, eu fui vendo que não só a parte de prevenção de lesões, que também pode estar trabalhando, né? Melhora da sua performance, em vários tipos de esportes, ele também pode trabalhar em patologias. E aí foi que eu resolvi fazer fisioterapia. Bora lá, fazer mais uma faculdade, mais uma formação, estudar mais, para atender esse público que é tão carente. Que às vezes você acaba indo para um convênio médico, quem tem convênio ainda, né, gente? Porque eu sei que não é a realidade da grande maioria. Tem convênio médico, vai para um convênio, um monte de pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, te dá lá os choquinhos, né? Trabalha com TENS. Depois faz um ultrassom, quando faz, dá 2, 3 exercícios e vai para casa. Né? E não tem todo um acompanhamento, uma individualização desse tratamento, que é um número muito grande de pessoas para estar tratando naquele horário, né? Com um profissional atendendo várias patologias ao mesmo tempo. E aí não se via esse resultado. Claro que não. Não tem nem como. Eu também já passei por isso, eu sei que o trabalho é totalmente diferente. E aí essas pessoas começaram a buscar outros lugares, não só clínicas particulares para estar fazendo, como viram que o Pilates, através não só dos aparelhos, que é o estúdio, né, que são os 4 aparelhos que o Joseph Pilates mesmo deixou, que a gente fala que é o estúdio completo, como também tem a parte de solo, que é o Mat Pilates, que um complementa o outro. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com os dois, né, Pilates ali no solo
né? Que a gente chama de Mat Pilates, e gosto de trabalhar também nos aparelhos. Fica bem rico de estímulo. Que é o famoso Pilates clássico, né? Os aparelhos são mais o Pilates clássico e o Mat Pilates é essa parte mais solo. Sim, mas no caso dos aparelhos, existe até os aparelhos que é do clássico mesmo, que são aparelhos feitos de acordo com o método, que é o método mais antigo, nas metragens, altura, até materiais que realmente remetem ao passado ali, como era, que é uma outra linha, costuma até ser uma linha um pouco mais onerosa, né, um pouco mais cara. E tem o outro, que a grande maioria utiliza, e que pode também ser dito como exercício que você dá, que são do método contemporâneo. Sim. Quem utiliza mais acessórios, mais variações, enfim, tem dois tipos. Sim. São diferentes. Eu percebo muito isso. O pessoal sempre chega aqui, conforme, né, vai passando o tempo, o pessoal sempre fala: não, eu trabalho com Mat Pilates, Pilates solo, trabalho com Pilates contemporâneo, e tem algum estúdio ou outro que fala que trabalha com o Pilates clássico. Pra ser bem sincero, acho que até hoje só teve uma moça que eu atendi que ela até me mostrou e tinha os aparelhos da forma que você falou. Os aparelhos como o Joseph fez lá, e a gente sabe que o Joseph Pilates, né, a história do Joseph Pilates é uma história muito rica. Se você ainda não conhece, ó, pode pesquisar aí, mas com certeza a Etienne vai falar um pouquinho, não é? Mas assim, o cara ele montou as coisas com maca velha, com cadeira cadeira velha, que era um hospital improvisado, um cara tava preso, assim, é muito louca a história dele, né? Sim. É muito bonita a história, assim, e eu tive o prazer de conhecer esse estúdio dele, que ainda existe até hoje lá em Nova York. Se não me engano, é na Quinta Avenida. Eu sempre confundo a Quinta com a Oitava Avenida, mas eu acho que é na Quinta Avenida, se não me engano. Que legal! Sim, ainda existe. E aí eu fui conhecer tudo, as fotos que mostram as janelas grandes e tal, ainda são assim, a mesma estrutura até hoje. Mudou uma coisa ou outra, é claro, que faz muitos anos, mas assim, você consegue identificar algumas fotos do local que ele tirou ali, é bem bacana. Que legal. Então você viveu a vida, né? Teve realmente foi na fonte. Eu tinha um dos meus sonhos assim, na parte profissional, né? Era um dia nesse estúdio, eu já sabia, eu li o livro dele e tudo. E aí ele fala, né, do endereço, onde era, bem bacana. Existe alguma coisa que precisar realmente existir. Aí existe ainda esse estúdio. E aí eu falei, um dia eu vou conseguir ir lá e conhecer. E eu tenho, então deve no meu perfil do Instagram, eu registrei esse momento, tem fotos, eu falando sobre, eu fazendo aula lá, é bem bacana. Então, olha aí, aproveitando a deixa, né? Perfil do Instagram, pode falar, Ti. Fala o seu perfil aí pro pessoal te seguir. Sim. Tenho o meu perfil, que é Tibonarotti Pilates, vocês podem estar seguindo. Eu postar bastante exercício que eu passo, tanto para os atletas, que eu posto, né, falando, tanto para as pessoas que têm patologias também. Então é bem bacana vocês estarem vendo aí, para vocês terem uma ideia de como que é o trabalho, até para vocês estarem escolhendo se decidirem para vocês ou para quem for algum familiar que tenha indicação ou que queira estar começando o Pilates, eu acho bem bacana. Show! Aí, o Instagram dela, Tibonarotes Studio, certo? Tibonarote Studio. Tibonarote Pilates. Tibonarote Pilates, @Tibonarote Pilates. Ela também tem o site dela, que eu posso falar, tibonarote.com.br, né? Que é o Pilates dela, né? Que vamos dizer que eu tenho uma participaçãozinha especial nesse site. E a gente tem um blog lá recheado de coisas que a gente sempre está soltando ali. Inclusive até ia puxar com você um assunto que a gente soltou falando sobre crononutrição há um tempo atrás, que é muito bacana. Se não me engano foi o vídeo do Rafael Grata que você me mandou, não foi isso?
Se eu não me engano, foi isso. Falando sobre isso, e eu acredito que isso tem muito a ver com essa parte do desempenho, né? Parte do desempenho no Pilates, né? Fala um pouquinho, vamos adentrar um pouquinho nesse assunto. Vamos. Então, eu comecei a estudar e a receber, né, essa clientela nova que é dos atletas, eu vi que era um nicho novo para eu estar explorando e poucas pessoas, principalmente da área de Pilates, estavam trabalhando com eles, estavam focando, né, muito mais aí na parte de patologia, de condicionamento, mas não um trabalho direcionado para atletas, né? E quando você trabalha com atletas, eles têm geralmente uma planilha de treino, né? Um cronograma com provas que eles vão estar fazendo ao longo do ano, do periodizado, geralmente eles já têm algum tipo de... já estão trabalhando com algum profissional que já passa esses treinos para eles, né, que já faz essa parte de planilha. Eles já fazem musculação também com outro personal, eles já tem uma equipe toda ali ao redor deles, né? Sim. Então, demanda o quê? Uma interação entre essa equipe, conversar para o bem comum desse atleta, para fluir melhor, né? Um precisa conversar com o outro, nutricionista. Várias vezes eu tive que conversar com um médico, ortopedista que está tratando esse atleta. Então a gente consegue ter um canal mais aberto. Antigamente era difícil, né? Ter essa interação também com os médicos. Eles não costumavam indicar nenhum profissional para estar tratando ninguém, na verdade. Fala, faz aí 10 sessões, que seja 20 sessões de fisioterapia e boa. E aí a pessoa ia atrás ou de alguém que era de convênio ou pagava particular, mas não tinha indicação. Hoje em dia eu recebo várias indicações de médicos, tanto de ortopedistas, quanto de neurocirurgião, que indica bastante o Pilates, né? Isso é muito bom. A gente conversar sobre, e realmente eu consigo conversar com eles, tenho um contato particular deles, eu converso, passo feedback, eles passam o feedback deles também. E tem essa interação, cada um na sua área e ao mesmo tempo se conversando, porque tem que ter essa interação. Isso é bem bacana, acho que muita coisa está mudando, principalmente com os médicos que têm mais essa visão mais moderna, né? Eu chamo de os médicos que não trabalham mais com ação corretiva. Eles trabalham com ação preventiva, né? Isso, exatamente. Que prescrevem menos remédio e mais qualidade de vida. Exato. A humanidade ela está caminhando para isso, né? E o profissional hoje ele precisa parar para pensar exatamente na forma que ele está trabalhando. Aquele exemplo que você deu um pouco antes, né? Comentando sobre como que é o atendimento hoje no convênio. É claro que o convênio ele paga aquele valor baixíssimo para aquele profissional que está ali, ele tem que fazer aquilo em alguns minutos, aí é uma produção, uma larga escala, ele não vai conseguir dar aquele atendimento, né? Então, conforme a gente percebe que as pessoas elas estão buscando mais, elas querem estar melhores. Essa que é a verdade. Eu acredito que essa é a grande jogada. Todo mundo quer estar melhor, quer viver mais, quer se sentir melhor. E conforme o avanço da medicina, a gente consegue chegar nisso. Graças a Deus, nós temos profissionais assim como você. E aí tem uma coisa que eu sempre falo e sempre brinco, né? Que a pessoa ela entra, o homem normalmente ele vai pela dor. A mulher costuma ir pelo amor no Pilates. O homem ele costuma ir pela dor. Mas depois que o homem vai pela dor, ele se apaixona, né? Ele não sai mais. Ele acaba se fidelizando, né? Sim, com certeza. Tem alunos que ficam comigo assim por muito tempo, muitos anos a fio, assim. E eles, quando eles aderem, quando eles realmente entendem os benefícios e vê que não tem nada a ver com aquela coisa de achar que era só alongamento. Hoje em dia está sendo até mais divulgado, né? Antigamente tinha muita noção do que era e falava que tudo era meio que
só para alongar, que era para velhinho, ou era para bailarino, e pronto, acabou. E não é. Depende da sua realidade, da sua individualidade. A gente trabalha focando nisso para você conseguir uma melhor performance de acordo com você, né? Com o que é naquele momento a realidade do teu corpo. O que a gente vai fazer? Potencializar e deixar um corpo mais funcional para as suas atividades, né? Então, por isso que é importante uma boa avaliação quando você vai começar. A gente já viu um diferencial do estúdio assim, o profissional, né? Não, antes de você adentrar numa turma ou de você começar uma aula que seja individual, você tem que passar por uma avaliação, porque sem uma avaliação a gente não tem um norte. Eu não sei quem é o Eric, por exemplo, que está chegando para mim. Eu preciso primeiro avaliar. E essa avaliação tem que ser bem minuciosa. Né? Então, quando lá, pelo menos no estúdio, a gente costuma fazer uma avaliação que dura em torno de 1h30 até 2 horas. Então, é uma conversa, você preenche primeiro uns questionários para entender o que você fez, se você tem uma boa qualidade de sono, você é uma pessoa que dorme mal, porque tem diferença nisso. Se você tem uma boa alimentação ou come de qualquer jeito quando dá. Porque também tem influência, principalmente em questão de se você está procurando para algum tipo de dor, porque tem alimentos que são altamente inflamáveis, né? Te deixa inflamado, então ele potencializa esse quadro de dor. Então tudo tem ligação, não tem como eu falar, não, só vou tratar do corpo. Não, esse corpo se alimenta, esse corpo tem sentimento, esse corpo tem um estilo de vida. Se você não dorme direito também, não consegue sintetizar os hormônios, que são hormônios que vão fazer total diferença para o seu dia, nessa parte de recuperação, parte de imunidade, né, que você está mais disposto, produção de dopamina, que vai te ajudar também. Enfim, quem é essa pessoa que está chegando para mim? Ah, não, eu acordo 2, 3 vezes na noite pra ir no banheiro fazer xixi, por exemplo. Não é uma qualidade de sono, entendeu? Qualidade de sono é quando você deita e dorme a noite inteira, né? E isso também ainda é questionável, porque se é uma noite de sono agitada, que teve vários pesadelos nessa noite de sono, também não é uma qualidade de sono. Então a gente acha muito que dorme super bem. Eu dormi 8 horas. Não é nem necessariamente isso. Tem pessoas que funcionam bem dormindo 6 horas. Tem outras pessoas que são 7. Isso daí depende muito da sua individualidade, tá? Então, geralmente eles ficam em torno de umas 7 horas para falar que tem uma boa qualidade de sono. Aí é a média, 7 a 8 máximo. Então, quando você me conta um pouquinho como é que funciona então lá no seu estúdio. As pessoas normalmente elas entram em contato, vêm por indicação ou vêm lá pelo seu Instagram, pelo site, chega até você. E aí, como que funciona? Aí você vai, faz essa prévia, tudo. Normalmente é sozinho, já entra numa turma. Como que funciona hoje para conseguir falar com a Etienne? Conta para mim. Então, geralmente, assim, eu tenho 2 canais. Ou a pessoa me acompanha já pelas redes sociais, ou foi ex-aluno meu que indicou essa pessoa quando procura. Geralmente, ela já entra lá no meu perfil, vê meus contatos, ou essa pessoa passou o meu contato para ela, pelo WhatsApp, falar comigo, às vezes fala com uma outra profissional também que me ajuda, que faz essa parte também de atender, de estar agendando. E tem outras que acabam vindo por indicação médica, né? Eu recebo bastante indicação médica, que aí o médico que passou meu contato, ela já vem falando, olha, sou paciente do doutor tal, ele indicou você, eu tenho tal patologia, aí já envio os exames para eu tá vendo e a gente marca uma avaliação. Aí eu já explico que a avaliação tem duração de 1h30, 2 horas. Explico para ela que já para ela vir já preparada para fazer alguns testes físicos, de exercícios. Que aí as dúvidas a gente vai sanando durante essa avaliação. E aí a gente marca um horário, a pessoa vem até mim. E a gente faz essa avaliação. Geralmente também o que acontece?
Às vezes ela vem por causa de uma hernia de... eu vi que o doutor falou que eu tô com uma hernia de disco, extrusa, enfim. São vários tipos de hernia de disco, tá, gente? Então, dependendo do tipo, ela pode ser extrusa, tanto para a localização dela pode ser pro lado direito, esquerdo, mais centralizada, mais a parte posterior, anterior, enfim. Tá? Dependendo do local, um tipo de abordagem que a gente vai fazer. Diferente, né? É bom você explicar, porque aqui nós vamos ter pessoas que já entendem, né, assistindo, e tem pessoas que também não sabem nada. Então, já dá uma explicadinha mais aprofundada. Continua. Então, depende do porquê que está procurando a gente, se é por causa de uma condromalácia no joelho, ou algum tipo de pós-cirúrgico. Você fez uma artroscopia do quadril, por exemplo, artroplastia, que seria próximo ao quadril. Então, dependendo do que vem, a gente vai direcionar. Então, nessa avaliação, eu já vou saber, de antemão, o objetivo principal dessa pessoa, por que está procurando, qual é a ânsia, o que ela quer sanar, né? O que ela quer resolver na vida dela. Então, a gente já prepara o tipo de exercício que a gente já vai começar a fazer essa avaliação de exercícios, né? Não só já nos aparelhos, como alguns exercícios de solo, como a gente tem também aparelhos que a gente utiliza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui de tipo de aparelho que você utiliza para fazer uma avaliação. Tem um aparelho que chama... Agora eu não tenho aqui, mas se chama Stabilizer. Stabilizer é um aparelho que parece uma bolsinha de inflar e ele tem um marcador que a gente vai estar utilizando. Eu vou inflar, vai colocar lá embaixo na região da lombar e a gente vai fazer, a pessoa vai estar deitada, tem vários testes, tanto decúbito dorsal como decúbito ventral. Decúbito dorsal, a barriga para cima. O decúbito ventral, barriga para baixo. Então a gente localiza geralmente nessa região para a gente saber a ação do músculo transverso. Que músculo é esse, Jenny? O músculo transverso é um músculo do abdômen, uma mais profunda. Ele fica mais ou menos assim, ó, nessa direção. Então tem o músculo reto abdominal, aqui na frente do falei, o terceiro ouvido, tem esse músculo reto abdominal, e tem esse transverso que faz. E é nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, mais profundo. Então, para eu saber o acionamento desse músculo, que é super importante na parte de estabilização, que ele que é um músculo também que, junto com outros, vão trabalhar para proteger essa coluna, né? Que a gente sempre fala que centro de força, os médicos costumam usar muito, tem que trabalhar o core. Não sei se você já ouviu falar isso. Então, o core é um conjunto de músculos que vão estabilizar essa coluna. Não só a coluna, porque você tendo um core forte, um core estabilizado, você consegue dissipar melhor essa energia. Para onde, gente? Para as partes das extremidades, para os braços, para as pernas. Por isso que fala esse centro de força, né? Uma casa de força mais centralizada. E a maioria das pessoas não tem essa consciência corporal de ativação. O que é murchar a barriga? De que jeito que eu vou acionar esse grupo de músculos que vão me proteger? Porque é super importante, né? Eles trabalham milissegundos antes de você fazer movimentação, por exemplo, da sua coluna. Uma flexão, uma extensão, lateralização, giros, rotações. Então, ele tem que entrar pouquinhos segundos antes, milissegundos, para proteger essa estrutura que vai estar entrando no movimento. Porque se ele não é acionado, não tem proteção. Então, uma coluna totalmente desprotegida, isso, sentimento dor, mais dor, enfim. Então, um dos trabalhos básicos da gente é trazer essa consciência. Não importa, gente, se você nunca fez exercício na vida. Tem como, sim, a gente explicar de uma forma que você entenda da sua realidade, uma forma mais simples, você compreenda como acionar essa musculatura. Show, muito bacana. Que aula, hein? Que aula. Parabéns, hein, professor Etienne.
Muito bom, muito bom. Eu acho que ficou muito, muito claro, né? Como que funciona, e também a gente consegue perceber que o Pilates ele é um exercício, né, que ele é para todos, né? Como você mesmo disse, não importa qual a idade que você tem, não importa se você já fez ou se você não fez, né? Legal, Etienne. Então, continuando aqui o que nós estávamos falando antes, os atletas costumam ter uma equipe multidisciplinar. Né? Isso, vamos retomar. Bora lá. Exato, exato. É bem interessante. Eles têm essa equipe e geralmente entra, que eu estava falando, que é o treinador, né, dessa modalidade em específico. Eu vou colocar um exemplo de um que eu atendo. Uhum. Então, ele é corredor. Uhum. Então, faz maratona, participa de várias provas. Tanto é que ele foi o melhor brasileiro, homem, melhor colocado nessa última... não foi na última, não. Acho que na penúltima prova dele, que ele fez em Sydney. Legal. Super bem. Show. Né? E eu atendo ele já tem um tempo, acho que já tem mais ou menos uns 2 anos. Uhum. E o que acontece? Ele tem um ortopedista que atende ele tem um nutricionista que faz a parte das dietas dele, que acompanha, porque eles têm toda uma preparação, né? Não só na fase de treinamento, como eles chegam na parte bem próxima de corrida, né? Uhum. Então eles têm que fazer toda uma alimentação diferenciada. Ele tem um outro profissional, que é um fisioterapeuta, que faz liberação miofascial nele. O que é liberação miofascial? As pessoas vão estar perguntando. Quando a face, que é uma película que envolve a musculatura do corpo inteiro, ela é ricamente inervada, ela tem uma função de trazer mais nutrição para esse músculo, para esse tecido conjuntivo. E antigamente eles achavam que ela não tinha função nenhuma ali, e a gente costumava até, quando eu fiz anatomia, dissecar, né? Tirar essa película, parece aquela pelinha de frango transparente quando você vai limpar o frango. Então a gente tem, que chama face. Então a gente acabava dissecando, sei lá, uma coxa, não assustem a gente, mas a gente tem que fazer essa parte de anatomia. E na minha época era realmente cadáver. De uns tempos pra cá, isso já não é mais, você não tem mais autorização para estar fazendo isso. Eu não sei direito, não tenho conhecimento para estar dizendo isso, mas falam que não tem mais. Enfim, eles estudam em peças plásticas, e não é mais cadáver. Foi cadáver mesmo. Então eu dissequei uma coxa, então a gente tirava toda essa película, que é a face. E aí ele faz a liberação da face, eles falam. Os estudiosos dizem que não é para liberar, né? Ela tá presa para você soltar. Mas quando você faz um movimento, não precisa ser um movimento forte, friccionando, mas um movimento na direção do feixo muscular. Então, se o músculo tem essa direção, você vai fazer um deslize nessa direção da face para ir soltando. E a gente sente mesmo alguns pontos que são mais tensos, a musculatura está mais dura. Então, a gente consegue fazer essas manobras para ir deixando mais solto, para o sangue circular melhor naquela região, hidratar melhor, ficar mais quente. Então, ele faz também com um profissional esse tipo de liberação, porque eles levam o corpo ao extremo, né? Sim. Os treinos. Então, tem muita dor, sente muito cansaço, e aí eles utilizam dessas técnicas para estar fazendo. Dentre os profissionais, que eu falei, que é o ortopedista, que é o treinador, que é o nutricionista, né, que é esse profissional que faz a liberação, eu entro na parte dele. Então, se ele é um corredor, que tipos de lesões os corredores costumam ter? Quais grupamentos musculares ele mais utiliza no dia a dia? Então, você tem que estudar isso especificamente de cada modalidade do atleta.
caso do corredor, a gente vai trabalhar bastante com mobilidade de tornozelo. Eu tenho que ver se o quadril dele está tendo alguma compensação, se está com uma restrição maior do lado direito ou esquerdo, se eu vou trabalhar uma mobilidade ou estabilização, ou até um fortalecimento dessa região. Preciso ver também como estão os músculos da coxa. Então, aí, dependendo de como está esse músculo para mim, eu sei se eu preciso alongar mais ou se eu consigo trabalhar mais a mobilidade desse local. Então, é muito direcionado, é um trabalho bem personalizado mesmo e que requer estudo, porque corredor é de um jeito. Se chega, por exemplo, um atleta que é um fisiculturista, levantamento de peso, tá, gente? O pessoal que sobe lá no palco, aqueles super desenvolvidos e tal, que tipo de lesões ele tem? Aí tem uma sobrecarga maior na região, por exemplo, da lombar, né? No levantamento ali de peso. Então, o que eu vou trabalhar? Que musculaturas que envolvem essa região da lombar? São elas que a gente vai trabalhar. Quem que estabiliza? Musculatura mais profunda de abdômen? Né? Então, a gente precisa ter todo um estudo aprofundado para a gente estar atendendo melhor esse tipo de profissional que está chegando. Então, são atletas que têm pouco tempo para estar recuperando, porque geralmente ele está entre uma competição e outra, e ele quer participar muito da próxima competição, então ele tem um tempo curto para você reabilitar ele, para você devolver a função para aquele grupamento muscular, por exemplo, para aquela articulação. Então, um conversa com o outro nessa equipe para a gente alinhar o trabalho, para ninguém interferir de uma forma negativa no trabalho do outro e para a gente saber em que ponto que está cada um ou que está precisando mais. Por exemplo, eu noto que, um exemplo, que no Pilates, esse atleta está precisando de um fortalecimento na musculação maior de tal grupamento, uma sobrecarga maior para ganhar mais força. Então, aí eu converso com o personal dele, da musculação, para dar esse foco. E aí o personal dele, por exemplo, conversa comigo: olha, Tiane, eu percebi que está faltando mais amplitude nesse movimento para ele fazer um exercício de agachamento. Aí eu entro. Então, eu entro com essa parte dos músculos que eles precisam de flexibilidade maior, de uma estabilização melhor lá no Pilates. Então, é essa interação. E isso é muito importante, porque a gente precisa entender também que a alimentação vai fazer diferença muito, se ele está se alimentando bem, do jeito que ele está se alimentando, se ele está dormindo legal, né, porque interfere bastante. Essa parte de ansiedade, né, geralmente eles ficam bem ansiosos quando chegam perto das provas, então eu tenho que saber lidar também com essa parte, embora eu não seja a psicóloga, a psiquiatra que esteja acompanhando ele, fazendo esse trabalho dessa parte mais psicológica, mas eu tenho que entender também um pouco dessa parte para saber lidar com esse profissional, né? Não é de qualquer jeito. Tem dia que ele vai chegar lá, ele tá super estressado, às vezes tá com restrição alimentar, eles ficam muito mal-humorados. Ou ele tá numa lesão, ele tá sentindo dor quando ele tá treinando, não tá tendo alto rendimento e tá chegando perto da prova. Já atendi vários que durante a sessão chegam a chorar, porque eles sabem que pode não conseguir participar das provas, pode não voltar tão cedo para o esporte que ele mais ama, uma válvula de escape para ele. Então a gente tem que lidar com tudo isso, e isso interfere muito, né? Mexe com dopamina, é uma loucura. Então Turma, a gente precisa... né? Olha só, o nível de especificação, o nível de especificidade do atendimento que é para um atleta. Para vocês que estão assistindo aí, que estão vendo a gente conversar aqui, entendam o seguinte: quando a gente fala assim, normalmente as pessoas falam assim, ela é instrutora de pilates de atletas de alto rendimento. Né? A pessoa fala assim, nossa, mas só atende o atleta. Mas vocês perceberam o nível de qualificação necessária para poder atender uma pessoa dessa maneira, dessa forma integral? Porque assim, atleta, gente,
É diferente, não podemos falar que é diferente da gente, mas vamos dizer, a grande maioria das pessoas, elas não vivem de ser, de cuidar do corpo. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa, a grande maioria das pessoas, a grande maioria da população, por um acaso também, busca hoje uma qualidade de vida melhor porque passa praticamente 8 horas sentado, não é? Então, Sim. para vocês entenderem qual o nível de tecnologia necessária, né, de especificidade, de estudo para você também atender um atleta desse nível, né, Etienne? Sim. Não, e com certeza, assim, a gente percebe. É... E é muito assim, quando você recebe alguém, agora falando de uma maneira geral, assim, quando você recebe alguém que geralmente vai te procurar por alguma dor, por alguma queixa, ele já vem mais fragilizado, né? Geralmente ele já tem outros lugares, não foi bem atendido, e aí ele já vem desanimado. Geralmente é assim que a gente recebe. Fala, olha, já tentei várias coisas, tomei N tipo de remédio, passou efeito e volta a minha dor de novo, não tenho dormido direito, não tenho conseguido ir para eventos, às vezes com a família, que eu não consigo ficar muito tempo em pé, que dói muito, por exemplo, coluna, né, que é uma das causas aí que mais aflige a população. E aí eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu tenho que procurar já um lugar para ficar sentada, já começa a restringir o dia a dia dessa pessoa, a convivência social dessa pessoa. Isso implica muito. E aí já pode até evoluir para um quadro de depressão, gente. Então é muito sério. Então a gente tem que ver que quando aquela pessoa chega para você, você tem que ter uma empatia, você tem que entender a dor daquela pessoa e tentar ajudar da melhor maneira possível. Então eu sou sempre muito sincera. Se realmente eu vejo que naquele momento, entrando com todo o trabalho, com toda uma estrutura, essa pessoa ainda precisa primeiro passar com uma ajuda de um profissional na parte emocional, né, com psicólogo, que seja um terapeuta, eu vou indicar. Tá? Claro que cabe a pessoa, dentro da realidade dela, a aceitar ou não, ir atrás ou não. Mas eu indico. Porque, às vezes, qualquer movimento que eu for dar para essa pessoa, ela já está até com cinesiofobia, que a gente fala, né? Ou hipervigilância de movimento. Ela acha que qualquer movimento que ela for fazer vai desencadear ainda mais dor nela. Só que aí eu sempre explico, olha, a gente tem 2 caminhos. Você está com bastante dor. Então a gente tem esse caminho que eu estou te apresentando, que você vai, no início, continuar sentindo dor, mas é um caminho que tem perspectiva de melhora e até de estabilização ou de você conseguir lidar com essa dor da melhor forma possível e fazendo as suas coisas diárias, né, sem deixar você ficar restrito a um evento social, a um trabalho, né? Ou você vai para esse outro caminho que não é procurar ajuda e continuar com essa dor sem perspectiva nenhuma de melhora. Porque a gente sabe que remédio, gente, mais do que nunca, é apenas um paliativo. Para aquele dado momento, ele vai tratar o que em você? Ele vai tratar o efeito e não a causa. Então, onde é a causa? Por que eu tô tendo essa dor em vários episódios ou não consigo resolver? É através de uma boa avaliação para saber que tipo de estruturas não estão fazendo o trabalho delas. Tem músculos que não são funcionais. Tem que devolver essa funcionalidade para esses músculos. Tem que entender que frente que eu vou estar primeiro abordando para fazer um bom trabalho. Isso requer o quê? Tempo. Nada é por acaso. Sempre quando a pessoa vem e fala assim, mas quanto tempo? Eu escuto muito isso. Quanto tempo você acha que eu vou levar para não ter mais dor, para ter uma melhora, né? Aí eu falo, olha, geralmente, bem antes de 2 meses, não. Então, geralmente, é de 8 a 12, 10 semanas para você já sentir uma melhora. Antes disso, é muito difícil. Não que não tenha acontecido comigo, já teve casos
de um mês a pessoa, nossa, já tá sem a dor. Mas não é uma regra, tá, gente? Geralmente a gente pede aí pelo menos uns 3 meses aí para você realmente estar vendo melhora. Não adianta você ir lá e querer fechar um pacote só falar, não, quero fazer só 30 dias de pilates, melhorei, não vou tentar mais. Você quer tempo? A gente precisa fazer uma reprogramação neuromuscular. Nossa parte cerebral, muitas das dores, né? Existe vários tipos de dores. Tanto é que eu fiz até um curso faz muito pouco tempo aqui na Unicamp, aqui em Campinas, com PhD em dor, muito bom, por sinal, que é o Leonardo Ávila. E aí eu fiz esse curso, né? Foram 3 dias de imersão em um dia inteiro, que falam que existem vários tipos de dores, né? Nociceptiva, nociplástica, neuropática. Então, assim, não é só um tipo. Pode ser mais a nível central, pode ser mais periférica. Então, depende do seu tipo de dor. E através de uma avaliação que a gente vai estar vendo tudo isso, né? Então, não é desse jeito que funciona, assim, rápido, superficial. Demanda estudo, demanda tempo. E aí, quando a pessoa, às vezes, vai ver o valor que a gente passa, fala assim, nossa, tá muito caro, né? Aí eu costumo perguntar muito, né? A gente costuma falar assim, você morreria pelo seu filho? A maioria fala que sim, nossa, eu morreria pelo meu filho. E viver? Você viveria pelo seu filho? Viver é cuidar da sua saúde. Viver é você fazer as coisas que precisam ser feitas, que o seu corpo necessita, do que você escolher porque, eu gosto. Eu gosto de ficar no sofá assistindo TV. Eu gosto de comer doce. Eu gosto de comer farinha branca, que é altamente inflamável, glúten, né? Tem vários tipos. Se você for estudar a fundo mesmo o que o glúten faz no seu corpo, você fica horrorizado. Eu falo que ele é o chefe do narcotráfico. O glúten é muito inflamatório. E muita gente tem muita ingestão de glúten. E aí não vai ver melhora na dor mesmo, gente. Não vai mesmo. É só você fazer um exemplo, tirar um pouquinho o glúten. Fiz isso até com a minha mãe, que ela vivia tendo inflamação no joelho. Então, mãe, tira o glúten só, faz um teste. Tira ele de 6 a 8 semanas. Faz essa proposta com você mesmo. E aí ela falou, Etienne, impressionante. Muitas das dores. Eu não teve mais. Agora ela faz atividade física, vai na academia todos os dias, super incentivei ela. Aí eu falei que é um investimento pro futuro aí. Falei, mãe, é um investimento para você ter o quê? Para você ter autonomia futura. Ninguém ficar te levando para os lugares, ninguém precisar ficar te dando banho, comida na boca, porque teus filhos vão ter a vida deles, a família deles, os filhos deles para cuidar. Eu acho uma sacanagem ficar demandando trabalho, e a gente vê que quem cuida muito de gente adoentada fica mais doente ainda do que a pessoa, fica muito estressado. Não vejo ninguém feliz cuidando de pai e mãe que envelhece acamado. Isso eu tava conversando até com uma outra pessoa, né? E a gente percebe muito que o quanto a gente chama de economia prateada, né, agora, né? O que está acontecendo? As pessoas elas estão envelhecendo, mas as pessoas mais novas não estão tendo mais a mesma quantidade de filhos, né? Então, isso também é complicado, porque nós, vamos dizer assim, nós podemos talvez trabalhar um pouco melhor a nossa saúde exatamente por essa consciência. Porque nós temos essa consciência. Poxa, eu não quero ter ninguém cuidando de mim quando eu estiver lá, né, com os meus 70, 80 anos. Eu quero estar bem, entendeu? Eu quero estar fazendo minha corrida, como eu costumo fazer, sabe? Eu quero estar muito bem, né? E a gente percebe que o pessoal mais antigo, que hoje a gente vê o pessoal mais velho, é mais difícil, igual você falou, sua própria mãe, né? Você teve que implantar os hábitos nela, né? Não, já viu o futuro, você tem que ser visionário. Olha, né? Não, que vida ingrata. Não é isso, gente. Não. A gente tem que ter a nossa vida, nossa individualidade. Cada um tem seu corre, né? Sabe das suas coisas aí pra estar fazendo. Quero muito passear com ela, quero muito viajar, mas que ela tenha autonomia. Não quero ter que carregar
empurrar ela numa cadeira de rodas. Eu falo isso por experiência própria. Meu pai teve Parkinson e Alzheimer. Eu convivi com isso durante muitos anos, né? E foram escolhas também. Ah, mas não é uma parte que fala, é uma parte genética. Hoje já é comprovado que não. Você pode até ter o gene, mas esse gene não vai te deixar condenado a ter no futuro. O que vai mudar se você terá desenvolvido ou não é seu estilo de vida, tá? As suas escolhas de agora. Então eu posso optar por me alimentar bem, saudável ou não. Eu posso optar por fazer atividade física ou ser sedentária. Então demanda suas escolhas. Então é o meu estilo de vida que vai determinar se eu vou desenvolver ou não. Por isso eu não tenho medo de ter. Provavelmente eu tenho esse gene também. Mas eu não sou condenada a falar, não, futuramente eu também vou ter, então nem vou fazer nada mesmo, porque eu não vou ter escapatória. Não é isso. Então a ciência mostra, comprovadamente, não é a Etienne que está falando isso para vocês, a ciência comprova que a gente tem essa parte da neuroplasticidade. Então, assim, a gente tem a capacidade de alterar esses sinais, né, essa parte neural, e modificar. Então, eu não preciso desenvolver isso. Então, através do quê? Hoje em dia, a gente sabe muito bem, através de atividades, aprendendo uma nova língua, fazendo aulas de dança, lendo poemas. Eu atendo hoje um aluno também que tem Parkinson. Então, o que ajuda nessa parte? Ele fazer aula de tango, ele contar os passos que ele vai dando, 1, 2, 3, 4, eles começam a arrastar a perna, começa a perder mais esse comando, né, do próprio caminhar, já começa a ficar mais rígida a musculatura. Então, você tem vários tipos de saídas, que você consegue frear uma doença mesmo ela sendo degenerativa. Você não tem que se entregar para a doença. Infelizmente, meu pai se entregou. Eu vi dentro da minha casa isso acontecer. Soube que ele tinha, em 1 ano, se eu voltava lá para ver ele, parecia que ele tinha envelhecido 10. Ele se entregou, ele chegou a ficar em cadeira de rodas. Eu cheguei a ter que empurrar ele na cadeira de rodas para um passeio, assim, foi muito dolorido. Eu não quero mais ver isso. Então, assim, o que eu puder tá ajudando essas pessoas a tá conscientizando essas pessoas que tem jeito de evitar. Tem. Infelizmente, ele não fazia atividade física nenhuma. Vem de uma cultura, o pessoal mais velho, de não fazer atividade física. Era trabalhar para ir para casa, da casa para o trabalho. Era pôr dinheiro dentro de casa, comida na mesa para os filhos para alimentar. Tinha essa parte de prevenção de doença, né? Não tinha essa coisa de fazer atividade física, não era muito divulgado. Né? Aí a gente chega de novo naquela mesma situação que a gente estava falando antes. Os médicos, né, precisam fazer medicina preventiva. Precisa pular do corretivo para o preventivo. Né? Eu acho que essa que é a grande sacada hoje que a gente pode deixar. E vamos dizer que também é uma mensagem, né? A mensagem que a gente precisa passar, né? Eu tenho visto que tem muitos assim agora, sabe? Que tem mais essa visão de prescrever menos remédio e mais atividade física. Sim. Então, assim, eu recebo bastante lá que falou assim, olha, o médico não quis me dar remédio, chegou até meio bravo. Uhum. O médico não quis me dar remédio nenhum pra ele fazer exercício. Eu falei, tá muito certo. Que bom. Não vai te dar remédio, porque ele sabe que é um paliativo. A não ser que você esteja uma dor muito aguda, que de 0 a 10 você esteja lá no pico de 8, 9 para 10. Uma coisa assim que você não consegue fazer nada de tanta dor. Tá, aí faz essa parte, toma um remédio, dá uma calmadinha ali na dor para você conseguir fazer algum tipo de exercício, já tá introduzindo aos poucos. Mas só, depois tira-se o remédio, e aí quem tem que produzir remédio natural, o Brinco sempre falou, é uma farmácia, né? Quando você vai numa academia, você vai num estúdio de pilates, vai fazer alguma coisa, funciona como uma farmácia para você, uma farmácia natural. O seu corpo, ele tem capacidade de produzir. Você tem que estimular ele, a produção.
Como que eu estimulo, Etienne? Com uma boa qualidade de sono, com uma boa alimentação e com atividade física, gente. Não adianta querer fugir disso, não existe nada mais moderno, não existe mágica. Existe o quê? Existe você ter disciplina, existe você se amar em primeiro lugar e se cuidar. Porque você fala, eu não gosto de atividade física. Eu também não gosto de escovar dente, eu tenho que escovar dente todos os dias. Porque se eu não escovar meu dente, os dentes vão apodrecer e o negócio vai ficar pior. Com Tem que certeza. passar mais a mão, Não né, é? na cabeça do povo. Se você gosta, não é mais criança, cara, pra ficar falando, né? Você tem que fazer o que você precisa, o que o seu corpo precisa, a atividade física. Então, bora fazer. Bora Não tem que fazer. ficar pensando se eu gosto, se eu não gosto. Tem que fazer. Tem que achar a atividade que mais você se identifica. Tem tantas hoje. Não Com é só certeza. musculação, não é só pilar. Tem várias outras. É só escolher. É isso aí. Muito bacana. Etienne, vamos encerrar aqui o nosso papo. Temos aqui, eu acho que gostoso. quase 1 hora aqui batendo papo. Depois Foi vamos muito ver bom. como é que vai ficar isso daqui. Mas olha, já te agradeço demais. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi muito legal, muito enriquecedor essa conversa. É muito bom a gente poder fazer isso, né? E quem sabe a próxima vez nós nos encontramos e já fazemos um estúdio, Pra alguma outros coisa do assuntos, tipo. tem vários. Não é? E por aí vai, você sabe, né? Eu sempre atendo, eu estou aqui em Santo André, no ABC Paulista, ela está lá em Campinas, gente, para vocês verem. E aí o Papo Produtivo ele funciona dessa forma, como a gente acaba se conhecendo aí nos caminhos do mundo, acaba acontecendo isso. Etienne, eu vou te pedir para você deixar uma mensagem aqui, né? Passar também o seu contato, passar o seu endereço, passar suas redes sociais novamente, o seu site e deixar uma mensagem para a gente aqui. E muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Então eu estou no Instagram como Tibonarote Pilates, podem me seguir lá, também tem o Facebook, que é o mesmo, e aí tem meu contato lá também, se alguém ficou com alguma dúvida também pode me chamar no WhatsApp, que entre um atendimento e outro, se eu tiver um tempinho, com certeza eu vou estar respondendo vocês, com muito prazer. E o que eu puder ajudar, eu acho que a minha missão de vida mesmo é ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida através da atividade física. Isso eu não tenho mais dúvida, que essa é a minha missão. E eu acho que quando você entende a missão que você veio na vida, todas as outras coisas fluem e graças a Deus tem fluído muito para mim. É um bem-estar, é um estado emocional assim. É um flow, né? É uma coisa muito boa quando você você encontra mesmo sentido para sua vida. E eu espero que vocês, se ainda não encontraram, que encontrem de vocês. Que a forma que a gente pensa também, todo o seu corpo sente. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, né? Que realmente o pensamento tem muito poder e vai reverberar pelo corpo todo. E a minha mensagem que eu deixo é: muito vale o que muito custa. Tá? Então, se realmente vocês percebem essa importância de estar se cuidando para no futuro. Então, a luta é para eu ter uma qualidade de vida melhor, para eu poder brincar com os meus netos com qualidade, poder ir para um chão, rolar com o neto, para ficar chutando bola e pegando com ele, ou com seu filho, sua filha, ou pensar, não, eu quero viver bastante tempo para desfrutar bons momentos ao lado do meu esposo, ou da minha esposa. Você tem que ter isso, você tem que ter uma meta, um objetivo. Quais deles não importa, mas você tem que ter, isso aí ajuda bastante. E não adianta, não vai fugir você ter uma boa qualidade de vida e entra a parte de atividade física, gente. Cuida bastante, que vocês vão ter mais longevidade e vão desfrutar de ótimos momentos ao lado das pessoas que vocês amam, e isso não tem preço. Maravilha, maravilha. Eu gosto de dizer que são 4 palavrinhas e são 4 esferas que a gente tem: mente, corpo, alma e coração. Acabou. Tem que cuidar dos 4.
não é? Exatamente. Não é? Galera, muito obrigado aqui por ter acompanhado a gente, tá bom? Então, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal, tá certo? Já procura aí a Etienne nas redes sociais, já manda uma mensagem para ela lá também, tá certo? E nós encerramos por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Show, Etienne! É isso aí! Deixa eu